os Verdes, através do Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto houver estrada para andar, os Verdes também cá estarão, desde que a estrada seja o caminho certo. Desde que a estrada seja o caminho certo. Sr. Primeiro-Ministro, nós vemos no programa do Governo sinais positivos, sinais negativos e sinais positivos mas, ou seja, sinais que são potencialmente positivos, mas que, para serem avaliados, exigem uma clarificação e nós estamos certos que depois dos esclarecimentos do Sr. Primeiro-Ministro nós os consigamos pôr no lote dos sinais positivos. Mas começando pelos sinais negativos, Sr. Primeiro-Ministro, queria deixar-lhe já também aquilo que é uma preocupação, o facto do programa do Governo prever um reforço de verba ao nível da despesa no âmbito dos compromissos assumidos com a NATO, e nós, como ecologistas que trazemos a paz no nosso ADN, temos que olhar para esse reforço de verba como um sinal muito negativo. Como negativo, aliás, é o facto do programa do Governo não ter uma única referência ao grave problema que o amianto representa. Quanto aos sinais positivos, Sr. Primeiro-Ministro, registramos a intenção do Governo em pretender abolir os plásticos não reutilizáveis até 2020. Trata-se de uma matéria importante que vem ao encontro daquilo que os Verdes já muito reclamam e, portanto, saudamos o Governo por isso, assim como saudamos o facto do Governo ter acolhido as propostas das associações de ambiente, nomeadamente da Associação Zero, no que diz respeito à antecipação do prazo para o encerramento das centrais do Pego e de Sines. Também registramos como muito positivo a promessa de haver um reforço, um investimento forte ao nível dos serviços públicos. De facto, os serviços públicos estão todos a precisar de investimento. Eu diria que eles estão pouco saudáveis, diria no mínimo, mas eu queria centrar-me aqui ao nível dos transportes públicos, onde o Governo também diz que vai haver, de facto, um investimento a sério. É uma matéria sobre a qual os Verdes também têm batalhado insistentemente, sobretudo na anterior legislatura, porque nós já muito percebemos que é necessário colocar os transportes públicos num patamar que sejam, de facto, uma verdadeira alternativa para os cidadãos à sua utilização do transporte individual. E depois, de facto, também podemos dizer, aliás, que depois dos avanços que se conseguiram na anterior legislatura no que diz respeito ao passo social, seria até um crime que não se apostasse agora do lado da oferta, porque isso seria quase como convidar as pessoas a deixarem ou abandonarem os transportes públicos, porque de facto a redução do valor do passo social foi uma medida muito importante, não só do ponto de vista social, com reflexos muito positivos para os orçamentos familiares, mas também do ponto de vista do ambiente e da redução da emissão de gases com efeito de estufa e, portanto, no combate às alterações climáticas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, tudo isto vai por água abaixo se não houver investimento a sério do lado da oferta, porque isso é, como disse há pouco, seria empurrar as pessoas para fora dos transportes. E sobre esta matéria, Sr. Primeiro-Ministro, eu tinha dois pedidos de esclarecimento, até porque a bancada do PSD e do CDS pareceram muito incomodadas quando o Sr. Primeiro-Ministro referiu ao número do reforço do material circulante. Eu não sei se esse número correspondia àquilo que o Governo do PSD e do CDS subtraiu aos transportes públicos. De qualquer maneira, aquilo que eu queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, era se de facto vamos ter um investimento a sério nos transportes públicos, por um lado, e por outro lado também saber qual era a disponibilidade do Governo, ou qual é a disponibilidade do Governo para alargar, do ponto de vista do território, as medidas que se tomaram ao nível do passo social para o resto do território, porque isso seria de facto um passo de gigante, não só em termos de mobilidade das populações, sobretudo no interior, mas também do ponto de vista ambiental e da redução de gases com efeito de estufa. Quanto à ferrovia, Sr. Primeiro-Ministro, o programa do Governo encara a ferrovia como uma aposta, o que para nós é muito significativo e se for levado a sério pode marcar mesmo uma viragem da forma de olhar para as políticas de mobilidade que se querem sustentáveis. E eu tenho três perguntas sobre esta matéria para lhe fazer, Sr. Primeiro-Ministro. A primeira é porque quando nós falamos da ferrovia temos forçosamente que falar da EMF. A EMF tem aqui um papel absolutamente central, só que a EMF vive com um problema de falta de trabalhadores. É verdade que na anterior legislatura foi feito um reforço, que continua a ser insuficiente, e a situação tenderá a agravar-se se tivermos em conta, por um lado, que há muitos desses trabalhadores que estão quase a atingir a idade da reforma e, portanto, vão sair, e, por outro lado, também o aumento do número de utentes que passou a frequentar o comboio, o que exige outro tipo de resposta por parte da EMF. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que planos é que há para a EMF, se vai ou não haver novos contratos de trabalhadores para a EMF. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, também gostaria de saber se o Governo tem previsão para a conclusão do estudo da ligação ferroviária
entre a cidade de Porto Alegre e a sua zona industrial. É um estudo que consta do PNI 2030 e, por fim, Sr. Primeiro-Ministro, para saber se é desta vez que vamos ter a linha do Alentejo devidamente eletrificada e modernizada. Eu recordo que houve uma recomendação nesta Assembleia aprovada sem votos contra, que se referia exatamente à modernização e eletrificação não só do troço Casa Branca-Beja, mas também Beja-Funcheira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Ultrapassou, embora ligeiramente, o seu tempo e, portanto, será descontado no período subsequente, como são as regras e a praxe